Apareceu a Margarida, gente! Como é que vocês estão? Eu estou bem, estou muito feliz e muito grata a vocês. A gente bateu essa semana 100 inscritos no canal. Pode ser besteira, né? Pra você que tá assistindo, mas eu estou muito feliz, realizada com as nossas pequenas conquistas, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês, que foi o vídeo do financiamento. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo contando como eu comprei um apartamento com 19 anos. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem também. E nesse vídeo eu falei bem resumidamente sobre financiamento e muita gente me pediu aqui, me pediu lá no Instagram pra eu fazer um vídeo detalhando mais sobre isso, então cá estou. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar ele aparecendo aqui na tela, o link também vai estar na descrição. Vai lá me seguir, porque lá a gente tem um relacionamento mais íntimo, né, e diário. E lá eu abri uma caixinha de perguntas e algumas pessoas me mandaram dúvidas sobre o que queriam saber, o que queriam que tivesse nesse vídeo. Então eu fiz todo um roteiro do vídeo baseado nessas dúvidas e no que eu acredito ser importante, no que eu gostaria de saber antes de financiar um imóvel, tá? Então se inscreve aqui no canal, dê um like nesse vídeo e vamos ao assunto sem enrolação. Gente, eu dividi esse vídeo em 6 tópicos, então eu vou começar fazendo um resuminho de como funciona o processo de financiamento, né, até o final. Depois vou falar sobre as documentações que você precisa para fazer esse financiamento. Vou falar sobre valor mínimo, se existe, como funciona, por quê. Depois vou falar o que acontece depois que o seu financiamento é pré-aprovado. Vou falar como funciona o programa Casa Verde e Amarela do governo. E por último, vou dar uma pincelada em FGTS e amortização. Vocês vão entender no final por que pincelada, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro tópico, resumindo como que é o financiamento. Bom, você vai fazer a sua procura, né, no seu imóvel. Quando você achar aquele imóvel que você acha que não, esse é perfeito para mim, maravilhoso, você vai entrar em contato com a construtora ou com o corretor, né? Enviar a sua documentação, ele vai te pedir tudo que ele precisa, você vai enviar essa documentação. Sua documentação sendo pré-aprovada, você vai na construtora, resolver todos os detalhes. Eles vão encaminhar a sua documentação para o banco vai te ligar, fazer uma entrevista com você e depois vai te chamar para a assinatura final de todos os documentos do financiamento, tá bom? Então esse é o processo. Depois dessa assinatura dos contratos do financiamento no banco, aí já tá tudo certo, aí é só ir pagando. Também vou explicar sobre essas questões de pagamento no final, tá? Então vamos acrescentar um 7º tópico aí. O 7º tópico, vou falar pra vocês como funciona o processo de pagar o financiamento, o que você tem que pagar pro banco, o que você não paga, o que é construtor, o que é financiamento. Agora vamos falar sobre a documentação. Antes de falar propriamente sobre a documentação, eu tenho que dizer para vocês que tem 2 requisitos que você precisa ter para conseguir financiar um apartamento. O primeiro requisito é ser maior de idade, né? Acho que isso é o mais óbvio, assim. E o segundo requisito é não ter débitos. Então, ter o nome limpinho, tranquilo. E agora falando de documentação mesmo. As documentações que vocês precisam é RG e CPF, né? Básico. Comprovante de residência, básico também. Certidão de nascimento ou de casamento, né? Pra quem é casado, então também é básico. E um comprovante de renda. O comprovante de renda acaba sendo mais complexo, por quê? Porque depende de como é sua renda. Se você trabalha registrado, é mais fácil, porque é holerite, contrato de trabalho, FGTS. O FGTS é bem fácil de tirar a documentaçãozinha do FGTS, é só baixar o aplicativo. No aplicativo fica disponível o PDF, então você baixa e envia. Você tem que enviar essa documentação mesmo que você não tenha nada no seu FGTS, tá? Por questões burocráticas, né, pra preencher a sua... Ai, como é que eles chamam na construtora? Pasta. Eles montam uma pasta com seus documentos, isso aí.
Então, se você trabalha registrado, é isso. Se você é autônomo, já é diferente, porque você tem que apresentar uma comprovação da sua renda de autônomo. Geralmente, isso só é feito com contador, então você precisa contratar um contador se a sua empresa não tiver, né? Para fazer uma média ali de quanto você recebe por mês. Eu não sei muitos detalhes sobre isso, porque não foi a forma que eu fiz, né? Eu apresentei meus olerites, contrato de trabalho e tudo mais, e foi o suficiente. Mas se você for autônomo, é um pouquinho mais burocrático, tá? E a carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho digital, PDF ou escaneadinha e tudo mais. Essa documentação vai servir para a construtora fazer uma pré-aprovação do seu financiamento ali daquele imóvel. Uma coisa muito importante de vocês saberem é que se você manda a sua documentação para uma construtora, basicamente o seu nome vai ficar restrito àquela construtora. Então, você não pode sair mandando, vou mandar minha documentação para 5 construtoras para ver qual aprova e tal, não sei o que. Isso não existe, porque quando você manda para um, o seu nome fica meio bloqueado e todas as outras construtoras que você enviar e que eles tentarem fazer a simulação não vão conseguir ter acesso, então eles vão pedir para você ou retirar da construtora anterior ou assinar um termo falando que para desconsiderar a construtora anterior. Então acaba que você não tem como saber de tudo isso ao mesmo tempo, entende? Então, minha dica é: avalie bem, olha aquele imóvel que você realmente quer, que você realmente acha que cabe no seu orçamento e manda a documentação para essa construtora. Agora falando sobre valor mínimo. Existe valor mínimo? Gente, atualmente, na maioria das construtoras, existe sim um valor mínimo. Mas não precisa de desespero, tá? Esse valor mínimo é porque, assim, se um imóvel for 300 mil reais, né? Um exemplo aqui. Se um imóvel for 300 mil reais, eu não posso ganhar R$1.000 e querer comprar esse imóvel porque eu não vou ter dinheiro para pagar as parcelas desse imóvel. Então, as construtoras já estão colocando um valor mínimo, né, daquele imóvel de renda, e você tem que estar ali naquele pré-requisito. Se você não tiver, geralmente eles nem aceitam sua documentação e tal. Mas ainda tem alguns imóveis que não pedem isso, gente. Aí fica meio livre, né? Tipo, você manda sua documentação e seja o que Deus quiser. Com isso de renda mínima, você já sabe mais ou menos se a sua renda estiver dentro da renda mínima, muito provavelmente você vai ser aprovado. Então isso também é uma facilidade para você saber se aquele imóvel condiz com a sua realidade ou não. Aqui em São Paulo, né, vou falar de São Paulo, que é onde eu pesquisei. Em São Paulo, na região sul, assim, a renda mínima varia de R$ 2.500 a R$ 3.500, tá? Então, difícil achar menor do que isso. Na Zona Leste, você já acha um pouco menor a renda mínima, enfim. Aí depende de onde você tá, do seu estado, da sua cidade. Você encontra rendas mínimas de até R$ 1.800, mais baratinhas. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que acontece depois que você já foi pré-aprovado lá no financiamento da construtora, né? Na simulação que a construtora fez com os seus documentos. Bom, depois que você é pré-aprovado, a consultora vai entrar em contato com você, né, te avisar e vão solicitar que você faça uma entrevista lá na construtora com eles, né, com o corretor. Então você vai fazer uma entrevista de fechamento de contrato. Do que se trata essa entrevista? Nessa entrevista você vai decidir basicamente quanto vai ser mais ou menos a sua entrada e vai ver na simulação quanto vai ficar mais ou menos o seu financiamento, tá? Então, basicamente para isso a entrevista. Lembrando que tudo é um simulado, né? Então pode ser que o banco siga à risca aquilo do simulado e pode ser que sofra uma pequena alteração, mas geralmente é pequena mesmo. Porque quando você é aprovado nesse simulado da construtora, como é um simulado dentro de um sistema do banco, geralmente eles são bem eficazes mesmo, né? O que aprova ali muito dificilmente vai ser desaprovado pelo banco, né? Então, se você é pré-aprovado, geralmente o banco vai te aprovar também, mais ou menos naquela porcentagem que a construtora disse. O que é importante de vocês saberem sobre isso? O banco,
a Caixa Econômica Federal e todos os bancos, eu acho, só podem financiar até 70%. Eles só financiam até 70% do valor do imóvel. O que significa isso? Significa que eles vão pagar os 70%, né, pra você, e os 30% você vai ter que dar de entrada. E aí tem várias formas de dar essa entrada. Você pode negociar com a construtora essa entrada também. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo só falando da entrada. Essa entrada você pode negociar, né? Como eu disse, eu consegui um desconto de 13 mil reais nessas negociações. E é bem tranquilo, gente. Eu percebo que as pessoas geralmente vão meio com medo de tipo, eu tenho que aceitar tudo que o corretor falar, só porque ele é corretor, e se eu não aceitar não vai dar certo e tal. Mas na verdade, você pode negociar, sabe? A sua vida, o seu dinheiro, o seu futuro imóvel. Mas, em tese, né? O banco vai financiar 70% do seu imóvel. Por que eu digo em tese? Porque ele pode financiar menos, tá? 70% é o teto. Então, ele pode financiar 60%, 50%. Tudo vai depender da sua renda e da análise que eles fizerem do seu perfil, dos seus gastos e tudo mais. Uma outra coisa que também é importante vocês saberem é que o valor da parcela do financiamento nunca vai ultrapassar 30% do que você recebe. Se eu ganho R$1.000, o financiamento vai ser de até R$300, tá? A parcela do financiamento. Por que eles fazem isso? Porque, obviamente, você não pode gastar toda a sua renda pagando financiamento. Você tem que comer, vestir, enfim, tem outros gastos. Você pode usar o seu FGTS, né, pra diminuir a dívida. Assim, gente, as pessoas usam o FGTS pra entrada, né? Tipo, financia esses 70% e nos 30% lá, algumas pessoas conseguem quitar toda a entrada e algumas pessoas quitam uma parte, pagam uma outra parte. Outra coisa também é que você pode ser apto para o programa Casa Verde Amarela. O programa Casa Verde Amarela é o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Reformulado e tudo mais. No final, no próximo tópico eu explico certinho pra vocês o que é. Então, depois da entrevista que você fizer, que você souber direitinho quanto por cento, que o corretor vai te falar isso, quanto por cento o banco vai financiar na simulação, quanto por cento vai ser a sua entrada. Se você concordar com tudo aquilo que ele tá dizendo, né, depois de escolher andar, porque o andar altera o preço, depois de escolher com piso ou sem piso, que também altera o preço, com vaga, com varanda, enfim, depois de todas essas coisas, você vai assinar o contrato com a construtora ou não. Se você assinou, eles vão mandar a sua documentação pro banco mesmo, né? Toda a documentação que fizeram a simulação, eles vão enviar pro banco. Se precisarem de umas outras documentações, se o banco pedir pra eles, eles te mandam, né? Te pedem e tal, aí é só enviar, é bem simples. E com uns 15 dias, né? Pelo menos no meu caso foi isso, e a construtora falou que seria mais ou menos isso mesmo, um período de 2 semanas. Eles vão te ligar, então você tem que estar atento que o banco te liga e vai marcar com você uma data para fazer uma entrevista no banco. Essa entrevista do banco é bem simples, eles vão falar coisinhas básicas assim, de tipo, a construtora não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela fez alguma dessas coisas com você? As construtoras já sabem dessas entrevistas, então muito difícil vão fazer uma daquelas coisas, né? É mais diquinhas, né, que o banco te dá. Você conheceu o lugar do seu imóvel, você sabe onde é, enfim, essas coisinhas básicas. Essa entrevista, gente, a minha não durou 10 minutos. Pensava, né, que iam me fazer perguntas e tudo mais, e não, são perguntas bem básicas. Eles mais te dão dicas mesmo, te dão um papelzinho com todas aquelas dicas faladas. E falam que vão te retornar pra você ir assinar o contrato do financiamento mesmo. Esse contrato do financiamento, gente, é tipo, sei lá, 100 páginas que você tem que assinar em todas elas. É impossível você ler tudo, tá? Eu fui meio que com essa cabeça de não, eu vou ler tudo, mas é impossível. Então, assim, tem gente que leva advogado, né, pra explicar direitinho as cláusulas e tal. Mas o próprio cara lá do banco vai explicar pra você as cláusulas mais importantes. Você pode ler títulos das cláusulas, né? Mas, tipo, a cláusula em si é muito difícil de você ler todas.
Então, eu li o que eu vi mais importante ali, assinei tudo, demora bastante isso daí, só assinando já é uma demorinha. E demora também para eles te chamarem para isso, porque depois que eu fiz a entrevista, acho que demorou uns 2 meses. 2 meses? Pelo menos 1 mês, mas eu acho que foi mais de 1 mês para me ligarem e marcarem comigo do banco mesmo, do financiamento em si. E aí depois que você assina isso daí, tá tudo certo, fechadinho. Voltando um pouquinho lá sobre o programa do Casa Verde e Amarela. Gente, esse programa é ótimo, tá? Por quê que eu vou dizer pra vocês que é ótimo? Você pode se enquadrar nesse programa estando em 3 grupos diferentes, tá? O primeiro grupo são de pessoas que ganham até R$2.000. O segundo grupo são de pessoas que ganham de 2 a 4 mil reais. E o terceiro grupo de pessoas que ganham de 4 a 7 mil reais. E por que que tem todos esses grupos? São divididos assim, porque essa divisão de grupos vai também categorizar os juros do banco, né? Vocês sabem que financiamento tem juros, né? Imagino que sim. E juros de financiamento são bem altos. O banco que tem menor taxa de juros de financiamento é a Caixa Econômica. Por isso que vale a pena, se você for financiar pela Caixa, principalmente se você atingir esses pré-requisitos do Casa Verde e Amarela, tá? Porque, ó, quem entra no primeiro grupo vai pagar de 4,25% a 5% de juros. Quem se enquadra no segundo grupo vai pagar de 4,75% a 7% de juros. E quem se enquadra no terceiro grupo é quem vai pagar mais juros, que é de 7,16% até 7,66%. Que ainda assim, mesmo tipo 7,66% a taxa de juros, ainda é bem baixo, porque os outros bancos, acho que o banco que tem a menor taxa de juros depois da Caixa é 9%. Então, os bancos oscilam entre 9% e 9,8% a taxa de juros. Então, se você conseguir um financiamento com taxa de 4,25%, pouquíssimos juros, né? Por que essas taxas de juros são menores? Porque uma pessoa que ganha até R$2.000, 30%, que foi os 30% que eu expliquei antes, que é o máximo que a parcela do financiamento pode tomar da sua renda, eles não vão conseguir cobrar muitos juros dessa pessoa, porque a pessoa não vai ter como pagar, entendeu? Então é essa a lógica, mais ou menos. No meu processo, eu me encaixo no segundo grupo, né, de 2 a 4 mil reais, tá? E, se eu não me engano, a minha taxa de juros é 5%, não lembro se 5 ou 5, alguma coisa, mas tá ali, não chega a 6%, e eu achei bem bom, né, principalmente pensando na amortização depois, tá? E agora, pro último tópico, falando sobre FGTS e amortização. Por que que eu falei que eu vou dar só uma pincelada? Porque não é uma coisa que eu tenho domínio, né? Primeiramente, porque eu não usei o FGTS pra pagar nada do financiamento. Como eu disse pra vocês, a maioria das pessoas usam pra entrada, mas eu já ouvi dizer, né, uns burburinhos por aí, pela internet, pela construtora, quando eu tava procurando, de que você não consegue mais usar esse valor do FGTS para amortizar a entrada, tipo, para dar como parte de entrada. Você só consegue usar o FGTS para pagar parte do seu financiamento. Eu não sei se isso é verídico, tá? Porque a maioria das pessoas que eu vejo usam sim para entrada. Então, vamos confiar no certo, né? De que pode sim usar para entrada. E que você pode ir usando depois, a cada 2 anos, você pode usar o seu FGTS para ir amortizando a dívida da Caixa, tá? A cada 2 anos você pede, né, para amortizar a sua dívida com o FGTS. A amortização, gente, como eu não comecei a amortizar mesmo, eu não posso dar 100% de certeza, porque eu gosto, né, de falar sobre a minha experiência, sobre o que eu fiz para ter certeza. E a amortização, eu sei que você pode usar ela de 2 formas, para reduzir parcela ou para reduzir tempo, tá? Tem essas 2 formas. Eu pretendo usar para reduzir o tempo de financiamento, né? Porque 30 anos
Não dá, né, galera? Mas quando eu tiver, né, nesse processo, amortizando e tal, eu trago um vídeo aqui pra vocês explicando, tirando dúvidas e tudo mais. Mas eu quero chegar nessa parte, tá? O tópico bônus que eu falei, né? O 7º tópico, do que você precisa pagar. Gente, depois que você faz o financiamento, no dia do seu financiamento lá, você tem que ir com dinheiro. Eu tive que pagar R$1.000, acho que foi R$1.000 certinho, ou 1.000 e pouco, pra Caixa, né? Que é taxa de tudo que é coisa, viu? Taxa, geralmente eles querem colocar uma taxa de seguro lá que você não é obrigado a fazer, então você pode fazer lá na hora e depois ligar cancelando. Mas é uma taxa de abertura de conta, tá? Então, além do dinheiro de entrada e tal, tudo mais, que você pagar pra construtora, você vai ter que ter esse preparo dos R$1.000 do banco. E eles vão te explicar que vai começar os juros de obra. Se você, assim como eu, comprar um apartamento na planta, né, ou em construção, que foi o meu caso, você precisa estar pagando os juros de obra. Ele vai aumentando, quanto mais perto de entregar, maior vai estar os juros. E também tem a oscilação do mercado, tá? Da taxa de juros do Brasil e da... Ai, eu esqueci a sigla. Mas é uma taxa de juros da construção civil, que eles vão aumentando, mas o banco já faz pra você mais ou menos quanto que vai ser essa taxa de juros, tipo, mês a mês. E não foge muito daquilo que eles te mandam, não, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você tem que estar preparado pra isso. E a taxa de juros nunca vai ultrapassar o valor do seu financiamento, que é os 30%, porque eles também não podem, né, ultrapassar e comprometer mais de 30% da sua renda. Então, se o seu financiamento ficou com parcela de R$500, os seus juros de obra, né, nunca vai ficar maior que R$500. Então, vai ser 100, 200, 300, 400, mas nunca mais que 500. E acho que é isso que você tem que pagar, tá? Sobre financiamento, sobre banco e tudo mais. Se ainda ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E é isso, não esquece de deixar o seu like no vídeo, ativar as notificações, me seguir lá no Instagram e se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.